Vamos ao tribuna o deputado Renato Rosendo, que disporá de até 15 minutos. Senhor presidente, deputado Ivo Gomes, senhores deputados, senhoras deputadas, eu estou inscrito por 2 vezes na sessão de hoje. Nesse segundo expediente, vou tratar de um tema que me parece emergencial, e ele é emergencial. No tempo de liderança, tratarei de um outro tema também que requer a nossa maior atenção. Os jornais de hoje, dentre eles aqui eu destaco, trazem notícias sobre o colapso do sistema socioeducativo. Deputado Evandro Leitão, que foi secretário da pasta. Colapso! Não é o deputado da oposição de esquerda que está falando. É o próprio juiz. Não é o único. Inclusive, o doutor Clístenes, fomos contemporâneos, não é o único a falar do colapso. Existem 3 ações civis públicas requisitando a interdição de unidades socioeducativas aqui no estado do Ceará. Requisição de interdição de unidades socioeducativas. Mais que isso, há denúncias tramitando na Comissão Interamericana de Direitos Humanos com pedido de medida cautelar. O sistema está em colapso. Sábado pela manhã, eu estive no São Miguel, a 4ª vez que eu estive no São Miguel, este semestre, para lá, conversando com a gestão, conversando com a direção do centro, mais uma vez, após mais uma rebelião. Num espaço não muito maior que 12 meses, 15 meses, mais de 40 rebeliões. Ano passado, dados da Defensoria Pública do Estado do Ceará, entraram no sistema socioeducativo mais de 5.000 adolescentes. Menos de 10% por crimes contra a vida. 75% crimes contra o patrimônio ou tráfico. Portanto, nós temos um perfil que ele se assemelha ao restante do Brasil, de adolescentes que se envolvem na chamada criminalidade aquisitiva. Metade deles não estudavam, 50% não estudavam quando do cometimento de atos infracionais. Mesmo a escola que temos, com todas as limitações que temos, mesmo esta, com todas as limitações que temos, e que por isso nós devemos defendê-la e fortalecê-la, mesmo esta escola, ela é um anteparo ao envolvimento e à exposição à violência. Mas cometida a violência, o ato infracional, o que se espera? Nós queremos uma medida que piore o adolescente? Nós queremos uma medida que o torne mais violento? Nós queremos uma medida que faça com que ele reincida? Não. Por isso que o Brasil tem uma legislação que não é jabuticaba, não é invenção brasileira. Ela determina sistemas separados para haver investimento em socioeducação. Socioeducação. Por isso que nós achamos tão relevante para o interesse público, para a sociedade, os investimentos em socioeducação. Que não é, obviamente, responsabilidade única do governo do Estado. Nós sabemos disso. Os governos municipais têm muito a cumprir, sobretudo aqueles que poderiam aplicar as medidas socioeducativas de meio aberto, quando o adolescente não cometeu atos violentos, quando o juiz pode aplicar uma liberdade assistida, uma prestação de serviço à comunidade, em outras palavras, uma medida em que o adolescente ele cumpre no seu próprio município. Só que a falha do sistema começa lá no município do interior. E ela vai se acumulando. Ela vai se acumulando. 60% dos adolescentes internos em Fortaleza são do interior do estado. Vêm dos mais variados municípios,
chegam aqui. E superlotam unidades. Por quê? Porque faltou o planejamento dos governos passados para a construção de unidades. O São Miguel, por ocasião da última rebelião, que terminou em incêndio localizado em algumas partes daquele equipamento, daquela unidade, destruição de vários equipamentos, fuga de 68 adolescentes, o São Miguel tinha 215 adolescentes quando da ocorrência de mais uma rebelião. Sabem, senhores, qual é a capacidade do São Miguel? 60. Não precisa ser muito conhecedor da matéria para saber que onde cabem 60, se eu coloco 215, eu gero explosão de violência. Eu faço qualquer coisa, menos socioeducação. Por isso mesmo que o nosso mandato tem reiteradas vezes colocado a necessidade de melhores investimentos na socioeducação e acusado a leniência do governo do Estado. Eu tenho dito ao secretário da STDS várias vezes que essa inação, essa ausência de respostas, ela vai causar morte. E já houve morte. Um dos adolescentes que fugiu do São Miguel foi assassinado aqui no Papicu, menos de 24 horas após a fuga. Menos de 24 horas após a fuga. Portanto, vejam, ou nós tomamos com seriedade e responsabilidade e assumimos o que está escrito de fato, está em colapso. O secretário tem que ser chamado à responsabilidade. Isso aqui tem que ser tema da agenda do governador. Porque nós estamos tratando de um caso que leva o Ceará às barras das comissões internacionais. Já está lá na OEA ação contra o Estado brasileiro, que representa a União, mas o caso é o socioeducativo, é o sistema socioeducativo do Ceará. Trata-se de chamarmos a atenção para uma fábrica produtora de violência. Porque isso, não, além de superlotado, é ineficiente para fazer o que deve fazer, que é a socioeducação. O que nós queremos é um sistema que sancione os adolescentes conforme a justiça determina e que essa sanção seja cumprida conforme a lei determina, mediante um programa de atenção socioeducativa. Eu pergunto para os diretores das unidades, você consegue fazer socioeducação? Ele disse, não. Por quê? Porque eu tenho que transformar sala de aula em cela. Eu vou repetir essa frase, eu ouvi de uma diretora de unidade. Eu tenho que transformar sala de aula em cela. Eu estou chamando a atenção da sociedade cearense, mas sobretudo do secretário Josbertini e do governador Camilo Santana. Ou adotam medidas emergenciais, ou mais gente vai morrer. Mas nós não vamos ficar calados. Eu tenho levado isso, dado informação às instâncias nacionais e às instâncias internacionais. É obrigação do meu mandato fazer isso. Mais do que isso, eu já pedi, desde julho, todos os convênios, todos os nomes daqueles que são contratados, terceirizados para atuarem no sistema, eu não recebi, numa clara violação ao que determina a Lei de Acesso à Informação e a Constituição do Estado. Eu já fiz essa reclamação diretamente ao secretário aqui. Não recebi resposta ainda. O sistema custa caro ao povo do Ceará. O sistema custa caro. Ele não é barato. Não se trata, portanto, simplesmente de ampliarmos o quantitativo, mas melhorarmos essa Deputado Rosendo, atenção. quando puder, Heitor Ferrer. Ok. Por óbvio, o sistema de justiça tem sua responsabilidade. Quando não há defensor público, você tem situações de internação provisória, de sanção provisória,
que se elastecem no tempo, que nunca aconteceriam com um adulto. O povo não sabe, às vezes, fala mal do ECA, fala mal do SINASE, né? Ou não conhece o Sistema Nacional Socioeducativo, ele consegue ser mais rígido, às vezes, mais cruel do que o sistema dos adultos. Porque, veja, aqui hoje, inclusive, há privados de liberdade que, se fossem adultos, não estariam. Pelo baixo potencial ofensivo dos seus atos. Então, nós temos um problema também da cultura do sistema de justiça de muita internação. Sobretudo no interior do Estado. Sobretudo no interior do Estado. Os juízes da capital já estão absolutamente convencidos de que o sistema está em colapso. Mas, mais do que isso, nós requeremos a moratória do sistema. Já foi feito em outros estados. As unidades onde acontecem rebeliões, extrema violência, são exatamente as unidades que não foram interditadas. Porque há 3 unidades interditadas, deputado Heitor Ferrer. E essas unidades que não foram interditadas, quando recebem destacamento policial militar para essas rebeliões, nós temos relatos substantivos, substanciais de tortura. Nós temos relatos substantivos bem circunstanciados de tortura. Portanto, não é verdade a nota da STDS quando diz que o tratamento foi moderado. Não foi. É abusar da nossa boa-fé. É abusar da nossa boa-fé. Eu perdi a paciência. Não tenho mais paciência para esse tipo de narrativa. Ou se faz alguma coisa, ou mortes havidas, como as que aconteceram, serão responsabilidade do governo do Estado. Porque a custódia desses seres humanos é responsabilidade do governo do Estado. Podemos aqui fazer todas as análises socioeconômicas, as análises dos problemas da justiça, que são vários. Mas, ao fim e ao cabo, é necessário que esse tema chegue à mesa do governador e que ele tome alguma atitude, porque até agora, as atitudes que foram tomadas, eu não sei se Sua Excelência tem conhecimento, não tem surtido o efeito que nós desejamos. Não estou aqui falando da coordenadora, da gerente, do diretor de unidade. Estes devotam seus melhores esforços. Mas tem que vir, esse tema, ele tem que causar constrangimento, preocupação, ele tem que ser relevante para a mesa do governador. Ele tem que estar lá. Se esse tema não for relevante para o governador, a escala hierárquica posterior, ela não vai cuidar desse tema. Deputado Heitor Ferrer. Deputado Rosendo, essa decisão do juiz, ela vem em consonância com aquele relatório, deputado Elmano, que nós lemos aqui. O meu pronunciamento foi praticamente fazer uma leitura de um relatório que a Defensoria Pública encaminhou à própria Assembleia Legislativa, à Comissão de Direitos Humanos, sobre esse centro de ressocialização de jovens. Eu cheguei a comparar, de maneira jocosa, que esses centros de ressocialização, que não ressocializam, eu cheguei a comparar as masmorras da Idade Média, aos campos de concentração da época do nazismo. Porque, deputado Evandro, esses meninos que estão lá, que o abrigo é para, de forma, abrigo para abrigar, né, o pleonasmo, 60 jovens, 60 meninos, chega a ter 240. Um lugar onde tem 10 como capacidade de se tratar bem, tem 20, onde tem 40 tem 80, onde tem 80 tem 120. Então, são centros que não se ressocializa ninguém. Muito mais importante, deputado Ivo, o nosso presidente, do que a discussão de reduz maioridade penal ou não, era tratar bem a ressocialização. A lei que existe. Né? Ou seja, deputado Rosendo, o ideal era que nem existissem os centros de ressocialização, se o poder público, aí envolvendo municípios e Estado,
tivesse socializado essas crianças que tentam de maneira ineficiente uma ressocialização que não existe. Portanto, eu me acosto ao pronunciamento de vocês, lamentando profundamente este status quo no estado do Ceará. Deputado Heitor Ferrer, Deputado Renato R$3.000. Deputado Renato Rosendo, só um minuto, por favor. Como o tempo de Vossa Excelência já está se esgotando, e Vossa Excelência está inscrito no tempo de liderança por mais 10 minutos, então eu acho que eu vou, não havendo mais oradores no segundo expediente, que estava inscrito o deputado Moisés Braz e o deputado Agenor Neto, não se encontram em plenário, nós vamos encerrar o segundo expediente e vamos já dar início ao tempo de liderança, onde Vossa Excelência está inscrito por mais 10 minutos. Então, eu vou recomeçar aqui o tempo e Vossa Excelência continua o seu pronunciamento. Ok, deputado, muito obrigado. Eu queria, no tempo de liderança, tratar de um outro assunto, vou tratar das questões das ocupações que estão se dando hoje no estado do Ceará, mas eu queria encerrar esse primeiro tempo ouvindo o deputado Evandro Leitão e, ao final, chamando a atenção desta casa para um requerimento que foi aprovado aqui de instalação de uma comissão especial. Deputado Evandro Leitão. Deputado... Foi secretário da pasta, inclusive. Sim. Deputado Renato, eu digo com propriedade que o que Vossa Excelência acaba de falar, eu concordo na sua grande maioria. Só acho que Vossa Excelência está sendo um tanto quanto duro. A situação é grave, deputado. Quando responsabiliza o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, o secretário Josbertini. Secretário Josbertini, primeiro eu vejo que esse tema, ele transcende a questão do Poder Executivo. Sim. Ele transcende. Vossa Excelência acabou de falar de uma situação na qual os juízes do interior, aqui da capital, melhoraram, é um fato. O doutor Manuel Clístenes, salvo engano, Manuel Clístenes, é um juiz que tem feito um grande trabalho. Em 2011 eu estava naquela secretaria, já tínhamos diversos contatos e ele já tem avançado muito. Mas no interior do Estado, qualquer ato, deputado Heitor Ferrer, de menor potencial ofensivo, que um adolescente, que uma criança, um adolescente cometa, o juiz dá a canetada e não quer mandar para as unidades de internação provisória, não. Eles já mandam o adolescente para a unidade, já em regime fechado, ou seja, já fazendo com que aquele adolescente que muitas vezes cometeu um ato infracional, uma coisa pequena, mas eles já ficam ali convivendo com aqueles que cometeram atos infracionais bem mais pesados. Portanto, eu vejo que é um fato, apesar do governo do Estado do Ceará ter, nesses últimos anos, construído algumas unidades, e aí eu também vejo que essa situação, ela transcende a questão de construção de unidades. O governo do Estado do Ceará está aqui, o secretário Josbertini deu uma declaração dizendo que o governo ele investe em média R$4.000 mensais por um adolescente que está na unidade. Está aqui no jornal. É necessário fiscalizar essa aplicação. Está aqui no jornal. Está aqui no jornal. Está no jornal ali, inclusive, deputado. R$4.000. Por isso que eu pedi todos os convênios, deputado Heitor Ferrer, porque nós queremos fiscalizar esta aplicação. Sim. Eu lhe afirmo, eu fui lá mais de uma vez, várias vezes. Como é que dá-se a aplicação de R$4.000 por adolescente, deputado? Deputado, a gente tem que partir do princípio que em todas as secretarias, especialmente na STDS, ela tem um monitoramento, onde tem técnicos monitorando, você tem o TCE, que também ele audita, ele acompanha essas contas, portanto, a gente tem que partir desse princípio. Eu parto do princípio que, até que me prove o contrário, que as coisas estão sendo feitas de acordo com o que o plano de trabalho manda. Portanto, eu também me acosto, assim como o deputado Heitor, eu também me acosto à sua fala, acho que é um problema sério, penso também que nós precisamos provocar, e aí, não apenas o Poder Executivo, o Poder Executivo, a vice-governadora professora Isolda, está à frente
inclusive já, acho que nós já chegamos até a conversar, está à frente de um projeto no sentido de uma reestruturação em todo o sistema aqui do estado do Ceará, mas precisamos de algo que possa dar resultados, mas com a urgência que o caso merece. Como Vossa Excelência acabou de falar, são vidas que nós estamos tratando de vidas. Portanto, merece a atenção do governo do estado do Ceará, não só merece a atenção do Executivo, mas merece também a atenção do Judiciário. O Judiciário também tem que fazer a sua parte. E não apenas o Executivo está se responsabilizando o Executivo, por isso que eu acho que Vossa Excelência está sendo um tanto quanto duro com o secretário, que tem trabalhado muito, o secretário Josbertini, que tem feito um grande trabalho, não só ele, com toda a sua equipe, mas tem certas coisas que também não dependem apenas de si. Deputados, até porque o tempo se esvai, eu queria tratar dos temas das questões um tema urbano. Eu queria dizer o seguinte, deputado. Veja só como é difícil defender, como é difícil essa tarefa que Vossa Excelência, de fato, tem. Porque o sistema está custando R$4.000. Né? Não, é caro. Eu estou dizendo que o sistema de justiça tem uma cultura de muita internação, inclusive contrariando a lei e os parâmetros nacionais e parâmetros internacionais. E terceiro, mas o que eu quero dizer é que o governo tem uma força convocatória. O governo tem uma força convocatória para... Desculpe, deputado, sem contar com a questão que nós não estamos levantando aqui, que é a questão da reincidência, que é uma outra questão seríssima. Veja só, se eu gasto R$4.000 e eu não desenvolvo atividades que previnam a reincidência, eu vou piorar o sistema. Eu gasto muito e sou ineficiente. Portanto, eu, inclusive, ressalvo aqui, de público, mais uma vez, o denodo, a dedicação de vários técnicos, gerentes, diretores de unidade, instrutores ganhando R$1.100, gerente de unidade ganhando R$2.000, coordenador da Proteção Social Especial. Eu não estou falando deste nível. Eu estou falando do nível mais elevado. O Estado tem uma força convocatória, deputado Eumano. Portanto, até os problemas do sistema de justiça devem ser tratados também pelo Estado. Agora, nós também temos responsabilidade. Nós, inclusive com a assinatura do deputado Eumano, com a assinatura do deputado Heitor Ferrer, nós instituímos aqui uma comissão especial. Eu já fiz esse reclamo ao presidente. A comissão especial para acompanhar o socioeducativo não foi instalada ainda. Mas eu ouço o deputado Eumano e encerro essa primeira parte do meu pronunciamento. Deputado Renato, eu quero primeiro parabenizá-lo, porque sei que essa é uma causa de sua vida. E Vossa Excelência está se colocando de maneira indignada, porque certamente está perto, próximo das situações. E acho que a indignação é algo muito valoroso para um companheiro como Vossa Excelência. Obrigado. Segundo, eu acho que se o Estado está tendo um investimento de R$4.000 por mês, por criança ou adolescente, nós vamos discutir porque tem alguma coisa errada. Isso. É óbvio. É inconcebível que um cearense pense, como é que uma família que tem uma criança que por algum motivo praticou algum ato infracional, e o Estado tem R$4.000 para gastar com essa criança por mês, e nós não conseguimos tirar essa criança ou de alguma vinculação com o crime, ou de algum ato delituoso. Isto exige de nós alguma reflexão. Isso exige de nós mudança de comportamento de política pública, isso exige de nós responsabilidade, e é impossível imaginar que um Estado que tem um orçamento de 23 bilhões não seja capaz de ter uma política pública de realmente ressocializar 1.000, 1.500, 2.000 jovens e crianças. Nós que somos contrários a determinadas políticas de endurecimento, de perseguição à juventude, nós temos a obrigação de construir um modelo de ressocialização da nossa juventude, para que não tenha sobre ela o preconceito e como única política o encarceramento e a prática de maldades, de pessoas frustradas na vida que querem soltar todos os seus traumas em jovens que praticaram algum delito. Eu quero parabenizar Vossa Excelência e tenha convicção de nossa solidariedade e da nossa busca para que nós possamos, nessa casa, buscar ter propostas concretas e dizer, se nós temos R$4.000 por mês para gastar com cada jovem, nós vamos ter uma conversa muito séria, profunda, com a indignação que Vossa Excelência está apresentando,
dizer a essa família como podemos ter política para poder ajudar o seu filho, a sua filha e ao bairro onde esse jovem mora, porque certamente nós podemos fazer algo bem melhor do que está sendo feito. Muito obrigado, deputado Eumano. E eu, sobretudo, solicito ao deputado líder do governo que aqui, de forma absolutamente respeitosa, eu disse desde o primeiro momento que Vossa Excelência assumiu a liderança do governo. Eu posso ser muito duro nas afirmações, mas eu estou movido por convicções do meu mandato, do mandato que é do meu partido e da frente de esquerda que me elegeu. Isso, para nós, é uma situação estratégica fundamental. Ou se enfrenta isso, ou a violência só cresce. Por isso que os indicadores de violência hoje, no Ceará, envolvendo esta faixa etária em específico, crescem, quando em outros estados diminuem. Porque, quando se trata de investimento público, é a quantidade e a qualidade. E, sobretudo, a concertação entre vários sujeitos. Concordo com Vossa Excelência. Deputado Ronaldo Rosendo, vamos aqui mais uma vez encerrar o tempo de liderança, já que não há mais oradores inscritos. E aí passamos para as explicações pessoais. Vossa Excelência disporá de mais 5 minutos. Agora não tem mais prorrogação. Ok, deputado, lhe agradeço. E já passo para o meu outro tema, mas queria dizer isso ao líder do governo. A comissão especial que está aqui, que foi aqui requerida, ela tem que ser instalada. Veja, nós temos situações que precisam de fato ser enfrentadas. Portanto, eu queria finalizar com este apelo. Que Vossa Excelência, com todo o respeito que eu tenho ao secretário, à vice-governadora, levemos este tema ao governador. Sabe por quê? Sob pena que ele terá a sua gestão marcada com uma decisão de esfera internacional.